Fala, turma, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Simplicidade Podcast. Já disse, né? O podcast que está conquistando a família brasileira, a gente que rompe as fronteiras pela internet, mas sempre falando aqui da nossa querida cidade de Itu para o mundo, né? E mais uma vez eu quero agradecer você que está com a gente, mais um episódio fantástico, espetacular, e olha, mais um super convidado com uma história show de bola. Você que é ligado aí em segurança pública, gosta de falar de política, fica com a gente até o final que eu vou apresentar esse convidado para você. Mas antes, eu preciso dar um anúncio aqui, que é relacionado ao nosso querido Eduardo Pinho Gudum. O Gudum, nosso querido companheiro. O Gudum vai estar se afastando por questões aí familiares, né, pessoais, e vai dar um tempo aí do podcast. Quem sabe um dia ele volta, aí a gente espera, né? Mas de qualquer forma, o Gudum não vai estar conosco agora, a partir de agora. Então, Gudum, um beijo para você. Espero que dê tudo certo e você possa uma hora aí voltar a estar conosco, tá bom? E eu já vou correndo aqui apresentar esse grande amigo. É um amigo que eu conheço desde a época que eu trabalhei no Ituano, um baita de um profissional, e eu quero apresentar para vocês aqui o nosso querido Rafael Bortoleto. Grande Rafael, seja muito bem-vindo, amigo. Obrigado, Rocco, obrigado pelo convite. O Simplicidade Podcast, para mim é uma honra estar recebendo vários convites, né? Dentre eles o seu, quando me chamou, eu fiz questão de falar assim, não, Rocco, na hora que quiser, vamos marcar e vamos fazer, porque a gente é importante. Eu sou um cara da comunicação, né? Então, além de ser GCM há quase 12 anos, então eu sou jornalista, formado pela Faculdade Prudente de Moraes, com muito orgulho, né? Tenho a formação acadêmica em jornalismo. Sim. Então, assim, eu amo a comunicação. Né? Quando fala de comunicação, eu paro tudo e falo assim, gente, comunicação, ela é uma arte. Isso aqui é uma arte, e obrigado por você estar abrindo o espaço da tua casa, do teu podcast. Então aqui à disposição. Aqui não tem carta na manga. Aqui, nós quando decidir entrar, né, entrar na vida política agora, né, vamos dizer assim, eu vim com o mesmo pensamento como policial municipal. Então, não tem carta na manga, não dá pra ficar escondendo nada não, e a gente aqui é transparente, trabalha com transparência, e fica à vontade. Vamos aqui, vai ser um bate-papo realmente, com quando certeza, você me convidou lá, vai ser um bate-papo. Não, e eu quero dizer, primeiro, que eu tô honrado de te receber aqui, muito obrigado, viu, por você ter vindo, você é um amigo, entendeu? A gente vai bater um papo aqui, e eu sei que você tem muita história para contar. E eu quero, antes da gente entrar realmente onde nós vamos conversar aqui, eu queria, para as pessoas conhecerem mais, quem não te conhece, que eu acho difícil, mas quem não te conhece, não conhece, Rafael Bortoleto, você nasceu aqui em Itu, conta um pouquinho da tua história, nascido em Itu, família daqui, conta isso aí para o pessoal. Na verdade, a minha família é de Riversul. Na verdade, chamava Ribeirão Vermelho do Sul, que é na divisa do Paraná. Né? Ah, é? A família da minha mãe, que é da Silva Carvalho, e a família do meu pai, que é a família Bortoleto. Italiani, né? Italiano. Coração é verde? Isso, só que o que aconteceu? Meus irmãos, a minha irmã mais velha, a Clemari, que já é falecida, o meu irmão Gerson, o Flávio, o Clemente, o Clemilson, eles são todos nascidos lá em Riversul. Então a família, eles são de Riversul, só que eles vieram para Itu. Quando eles vieram para Itu, nasceu a Raspinha do Tacho. Você é Raspinha do Tacho. Nasceu eu aqui em Itu, então eu sou ituano, né? Eu sou o único irmão ituano, nascido e criado em Itu, por isso que a gente é bastante conhecido aqui no município. Eu fui criado naquela região do Parque Nossa Senhora da Candelária, Alberto Gomes, então estou naquela área ali. Fui criado no campo de futebol ali do seu Etevaldo, na rua Sueli Aparecida Costa. Então a infância foi bem interessante. Era uma infância humilde, mas assim, a gente foi feliz, o Rocco. Então assim, aí eu casei com uma professora, né, com uma diretora de escola, né, e tive uma filha. Então, eu sou divorciado, na verdade. A gente já se divorciou há bastante tempo, mas temos uma relação hoje, graças a Deus, uma relação muito bacana. A minha filha é um amor. Coisa a Ana Rafaela tem 8 anos. 8 aninhos. É uma jiu-jiteira. Ana Rafaela. Beijo, Ana Rafaela. Beijo, filha. Ela faz jiu-jitsu. Né? Olha! Ela faz jiu-jitsu. Inclusive, quero mandar aqui um abraço pro pessoal do jiu-jitsu, lá da Academia Fábrica, se me permite. Claro. Pessoal lá da equipe AOA, do Otávio de Almeida Júnior, nosso mestre. Mas também pro Fred. Aí pros mestres faixa preta nossos ali, que é o Anderson Negão, que tem uma academia Black House lá em Salto. Até anotei aqui que é na rua Barão do Rio Branco. Negão, obrigado, viu? Um carinho muito especial lá. Ensina
a prática do jiu-jitsu para nós. Que legal. Também temos os faixa preta lá, o Tom, corretor de imóveis, nosso amigo também, parceiro. O Pedrinho e o Álvaro, o pessoal que se dedica ali para estar instruindo a gente no jiu-jitsu. Graças a Deus o jiu-jitsu, Rocco, me permita. Claro. É um esporte assim que me conquistou. Então, é uma arte marcial que ela é uma terapia. Então, quem tiver a oportunidade de um dia de fazer uma aula, experimentar para ver como que você vai se sentir. Gente, é a melhor coisa que você... Te ajudou no teu trabalho também, Me ajudou em tudo, tanto no meu trabalho como na minha vida pessoal. É uma terapia mesmo, porque ali você vai medir o seu nível de esforço e até onde você consegue chegar. E tem um código muito interessante. É um código mundial, que são os 3 tapinhas. Então, não aguentou, você vai parar ali para você reconstruir, montar de novo o seu jogo. E cada dia você está tentando ali. Então, graças a Deus, é muito bacana, muito interessante. Então, o pessoal do Jiu-Jitsu, pessoal do condomínio Ilha de Bali, quero mandar um abraço também, que o pessoal me cobrou lá da outra vez. Então, assim, eu sei que vão cobrar, porque... Então, pessoal do Ilha de Bali, onde eu também sou lá síndico do prédio, então cobro bastante o pessoal, então é uma responsabilidade grande. Também alguns amigos, Dinho Camaleão. Então, quem mais que eu anotei aqui, Rocco? Eu anotei porque eu não podia esquecer. Sim. E também aqui o pessoal, claro, da Guarda Municipal, da GCM de Itu. Um abraço para todo mundo lá, meus amigos Adonias, Sutero, representando todos que estão lá dentro. Com certeza. Os parceiros realmente de farda, que a ideia realmente é a Polícia Municipal, com toda a estrutura, com toda a ênfase. E também não posso esquecer aqui os amigos, os parceiros da Polícia Civil, tenho muitos lá dentro. Um abraço para todos. Polícia Militar, que são parceiros nossos. Judiciário, toda a parte do Judiciário. Então, o que acontece? Ali no Judiciário a gente tem grandes parceiros. O Ormelese, o nosso excelentíssimo juiz de direito, o Hélio Viraça Furukawa, que quando acontecem as coisas na rua, automaticamente, Rocco, elas acabam no Judiciário. E são eles que conduzem as coisas. E claro, os advogados, especialmente aí os meus advogados, eu tenho o Helder, o Júlio, Navarro, o Dr. Navarro, também todos parceiros, pessoal que está ali sempre com a gente. Então é muito gratificante. Então o Rafael Bortoleto, ele é um jovem de 38 anos hoje, que é nascido e criado em Itu. Você estudou onde? No fundamental, lá no princípio? Eu passei por várias escolas. Ermelinda, Firmino. Ermelinda, grande Ermelinda. Pinheiro Júnior, Peri, Guarani Blackman. E aí terminei no Cesário Mota. Cesário Mota ali eu cheguei para fazer toda a parte desde a 6ª série até o 3º colegial. Sim. Mas eu tive migrando entre essas escolas, porque sempre quando aparecia a vaga. Então a gente... E aí o que acontece? Eu terminei os estudos no Cesário Mota. Foi o que me deu muita base. Era público, né? Um colégio público. Mas me deu muita base para a vida. Inclusive deu vários amigos. Quero mandar um abraço especial também, que eu acabei esquecendo, Rocco. Falando do jiu-jitsu, pessoal da Fábrica Academia, da equipe AOA. Mas também eu tenho que falar da equipe da Fraters, que é o Juan Sanches, o mestre Juan Sanches, que você falou da minha filha. Então começou lá. A minha filha, ela me viu praticando e ela chegou em mim, eu não forcei nada. Sim. Ela chegou em mim, papai, eu quero fazer jiu-jitsu. Falei, tá bom, filha, papai vai te levar num amigo, que é o Juan Sanches, sempre me convidou para começar lá. E aí eu levei ela lá no Juan, ela adorou. Aí hoje tá praticando, já ganhou um grau, me ultrapassou, né? Que ela já ganhou o grau dela. E eu tô aqui batalhando, ô mestrão. Vamos lá, né? Você sabe que a gente trouxe aqui eu tenho um grande amigo que chama Anderson Favacho, que ele é mestre em jiu-jitsu também lá em Indaiatuba. Tem uma academia em Indaiatuba. E ele fez um programa aqui com a gente falando da arte. Ele era lutador também de UFC, né, MMA e tal. Base, né? E ele, falou bastante coisa. Então eu tenho um carinho muito especial. Aliás, o Bortoleto tá falando aí, o pessoal aproveita a marca aqui, ó. Coloca a marca aqui com a gente, viu? Vamos divulgar, né, o esporte, porque como você falou, muito importante. Você tava lembrando do nosso podcast, lá realmente é muito... As pessoas acham que a luta é só pra você sair dando porrada, e é muito pelo contrário. É o controle emocional que exatamente. A luta vai te proporcionar. Você pode passar por situações, e eu sou prova disso, de a pessoa te colocar sentado, ficar te empurrando, te chamar de lixo, te chamar de ninguém, e você olhar pra cara dela, você vai falar assim, rapaz, como eu tenho um controle disso aqui, porque se eu levanto, cara,
tu não sobra um pedaço. Eu acho que eu já vi essa história. Tem uma história aí de um rapaz aí que se perdeu aí, que infelizmente a gente entende a situação. Eu sou um cara solidário, porque aquilo que é aquela história, Rocco, o cachorro que tá morto, cara, dá dó de bater. Então, eu tenho pena somente, né? Na verdade, quero ter a oportunidade de ajudá-lo lá na frente. Quem sabe com um projeto aí do Mais Vida, né? Com toda certeza, vamos falar com o Herculano, né? Isso. Afinal de contas, eu sou pré-candidato do Herculano. Então, eu vou conversar com o Herculano, se o Herculano pensar com carinho sobre isso, cara. O Herculano tem que... Então, peraí. Já que você tocou no assunto, eu quero saber, o que te levou... Bortoleto, a você ir pra política? Porque eu te conheço, quando eu te conheci você estava trabalhando na guarda e tal. Aliás, um abraço a toda a guarda também, aproveitar aqui, porque enquanto fui gestor de marketing do Ituano, fui sempre muito bem atendido por todos, a Polícia Militar, eu sou muito grato, graças a Deus foi sempre tudo muito bem no Novelli Júnior, então eu sou muito grato. Mas o que esse bichinho, ele pica as pessoas, você sabe, que é a política, né? Em que momento da tua vida que você falou, putz, tô cansado, eu quero ajudar? Qual foi esse momento? Rocco, eu tenho uma frase que eu falei para alguns parceiros de viatura. Eu tenho uma frase muito interessante. Eu falo assim: no profissional, eu cheguei a tal ponto. Daqui eu não passo como profissional. Eu não consigo ultrapassar, não consigo fazer mais. Como policial, eu cheguei nesse ponto. E o que eu percebi? Que o que rege tudo é a política. Então, assim, foi nesse momento, quando eu percebi que na carreira policial, como polícia municipal, eu cheguei no limite. Eu não conseguiria ultrapassar aquele limite sem a política. Então, foi ali que eu tive start, eu falei assim, cara... Você percebeu que você não conseguiria mais fazer nada eu não conseguia. Tipo assim, eu gostaria, participei de muitas coisas, participei de Consegue, mandar um abraço também pro pessoal da nova diretoria do Consegue, pessoal da Pastoral Fé e Política, acabei esquecendo. Seu Jacinto, me perdoa, tá? Mas estamos aqui, lembramos aqui agora, que é muita gente, graças a Deus, é bastante gente. Mas assim, voltando lá, é que eu percebi que quando eu cheguei no ápice da questão policial, de cursos de preparação, você tinha uma barreira ali que não deixava dar condições de trabalho. A ideia é essa. É melhoria, e são coisas simples, tá? Que ninguém tá falando de coisas extraordinárias, não, de coisas que a gente vai... eu tenho a ideia de uma mudança. Não, é reestruturar mesmo. São coisas simples que funcionam. Projeto voltado para mulher, projeto voltado para criança, que já tinha na época do Herculano, e que eu acredito que tem que voltar, que é a educação no trânsito. São coisas que hoje eu converso com o Herculano, eu tenho essa liberdade com ele, você sabe disso. Sim. E a gente conversa a respeito disso. Por quê? Porque assim, são coisas que davam certo, que as pessoas simplesmente por ego, por birra, cortaram, não deram continuidade. É um absurdo que o custo que tem um projeto desse, com o benefício que ele te traz, é muito grande, cara. É incomparável. E aí, porque eu não gosto do Rocco e esse projeto era do Rocco, eu vou tirar. Então, eu sou contra isso, já conversei com ele a respeito disso. A gente tem que focar, na verdade, em melhorias para um todo. O Herculano, ele traz um ar, como ele era lá atrás, para quem conhece, né, para quem sabe. E até brinquei aqui no outro podcast, que a gente fala muito do Herculano aqui, mas fala por causa disso aqui. Você me dá licença? Claro! Opa, é bastante coisa, tá vendo, gente? Isso aí é minha colinha. Se você perguntar, eu tenho uma colinha sempre no meu bolso. O Herculano não fez quase nada aqui em Tu, então pra quem tem dúvida, ó, tá aqui, ó. Inclusive, se você quiser, a gente pode mandar digitalmente pra você tirar suas dúvidas. Eu tenho outras aqui, eu sempre tenho uma cola, eu guardo uma no bolso. Mas eu acho também, Bortoleto, que ele traz esse refresco, porque assim, tem muita gente que faz muita briga, sabe? É muita vingança, é muita mágoa, isso faz com que a cidade fique parada no tempo. Rocco, eu digo o seguinte, deixa eu guardar aqui minha cola no bolso, que é interessante, vou guardar aqui. Eu sempre tenho uma nas mãos, pra gente não errar, né? Isso então, aí.
A gente não erra, não, a gente não se confundir, que são muitas coisas que foram Olha lá, feitas. dá até pra ver seu cabelo, você não tinha olhado lá. Puxa vida, eu não tinha visto. Olha. Eu fiz o. Tem que ter, uma produção, lógico. Tem que ter um preparo, né? Eu, como tô ficando careca, eu tô meio. Não tem problema, fica à vontade. Mas é aquilo que a gente fala, Rocco. O Herculano, ele tem um carisma, cara. Eu tava com ele na Feira do Rolo, aquele de um domingo, como tava acompanhando ele. Rapaz, ele chega nos lugares, as pessoas vêm até ele. É interessante. Eu sou conhecido na área de segurança pública, mas é por um grupo de pessoas. Eu digo hoje eu digo que hoje a gente está tendo um acesso ao Instagram. Inclusive, até posso falar meu Instagram. Você aqui. Fica você tá em casa. Pode adicionar aí no Rafael Bortoleto, Instagram. Vocês vão. Sabe quando nós senta na cozinha para tomar um café? É assim aqui. Você fala o que você quiser. Então eu vou ficar à vontade. Fica à vontade. Pô, demorou. É Rafael Bortoleto, lá no Instagram. Pode adicionar lá. Eu com certeza vou seguir de volta. Pode me mandar mensagem, eu respondo. O Facebook também. Tira dúvida, né? Se tiver algum tipo de dúvida, qualquer coisa, manda lá que a gente responde. Demora um pouquinho, porque graças a Deus hoje, Rocco, as nossas mídias sociais hoje, ela tá batendo números altíssimos. Que bom, que bom. Então, os nossos vídeos, por exemplo, teve um vídeo da nossa reunião. Você tem trabalhado muito aqui, também, sim, né? Sim, a gente tá trabalhando bastante. Trabalhando forte nas mídias sociais, graças a Deus. E, por exemplo, um vídeo nosso de uma reunião simples, hoje ultrapassou aí 7.000 visualizações, graças a Deus. Que bom. Então a gente está com bastante acesso, o pessoal está querendo saber quem é o Rafael Bortoleto, quer conhecer. E o podcast, quando vieram os convites, foi muito interessante por causa disso, Rocco. Que é uma maneira aqui, ó, da gente estar aqui batendo esse bate-papo para a pessoa entender quem é o cara. Exatamente, é isso que a gente quer aqui. Não vamos esconder carta, não, o Rafael, tô com o Herculano, tamo junto. E trago ideias, acredito que é a melhor opção. Acredito que hoje é um cara que tem uma experiência política fantástica, que vai conseguir trazer tanto do governo federal, porque tem uma abertura na... Tem uma penetração gigantesca. Nossa, ele foi presidente da Comissão Paulista dos Deputados, sim, né? Que é a bancada paulista na Câmara, que são 513 deputados. O Herculano, ele era presidente da bancada paulista, e ele representava os 70 deputados federais por São Paulo, que é a maior bancada da Câmara. Então o Herculano, ele articulava isso, tanto que a amizade que ele tem com o Tarcísio é porque o Tarcísio foi ministro e o Tarcísio conversava diretamente com ele, porque ele fazia essa interseção entre a Câmara e o governo federal na época do Bolsonaro. O Tarcísio apoia ele, né? O Tarcísio apoia o Herculano. Tem gente querendo pegar o fio dos outros, mas né? O Tarcísio é do nosso partido. Então, do fala disso aí, porque é difícil, viu? Ó, vê o Bortoleto, você é republicano, né? Sou republicano. Então você olha na sua câmera lá e explica pra turma, porque tem gente que acha que o Tarcísio tá apoiando outra coisa aí. Não tá, né? Não. Gente, o Tarcísio, ele é do Republicanos 10. E o Tarcísio, quando ele foi candidato, né, ao governo do estado de São Paulo, teve um cara que fez a campanha pro Tarcísio, tá? Então eu vou contar pra vocês, porque eu tenho uma foto, inclusive tá no meu Facebook lá. Podemos colocar aqui depois? Pode, então, se quiser acessar isso, pode dar uma olhada lá no Facebook meu, que a minha capa lá tá lá. Tenho um orgulho essa foto. Tá. Que é lá no começo, tá, Rocco? É antes do primeiro turno. Uhum. Então, assim, quem fez a campanha aqui na região pro Tarcísio foi o Herculano e a Rita Passos. Não adianta. Foram os dois que encabeçaram, o Herculano, a Rita. Então, assim, não tem como, é inegável. É claro que o Tarcísio vai vir numa inauguração de uma estrada e vai falar, meu parceiro, meu camarada, e vai dali o Herculano. Claro que ele vai fazer isso. E assim, não é só por causa do partido, é por causa da amizade. Eles têm uma aproximação grande, né? É o reconhecimento de toda a história, desde lá na época que o Tarcísio era ministro, quando surgiu a possibilidade do Tarcísio ser pré-candidato ao governo do estado, o Herculano foi lá junto, apoiou, abraçou a campanha, abraçou todo o plano de governo, deu muitos apoios ao Tarcísio na época, muito importante para ele, que é assim, o Tarcísio ele era o ministro, mas ele nunca tinha sido candidato, né? Sim.
Então ele veio com o apoio do Bolsonaro e, claro, nós apoiamos aqui, de verdade, tá? Eu falo isso. E o Herculano, ele deixa pra lá e eu não deixo pra lá, não. Eu tenho que falar. Quem fez a campanha de verdade aqui pra Tarcísio e Bolsonaro foi Herculano e Rita Passos. Não adianta. Tanto que eu estou na foto, junto com os dois, e assim, acreditamos no Tarcísio, e o Tarcísio, depois que foi pro segundo turno, aí com a vinda do Rodrigo Garcia, que era o governador na época, porque viu que não daria para apoiar o PT, ele fez o quê? Não, vou apoiar o Tarcísio, que é de direita, né? Afinal de contas, o PSDB é de direita. Então, assim, quando foi isso, aí todo mundo, não, eu apoiei o Tarcísio. O Tarcísio é meu amigo. Aí todo mundo é pai da criança, né? Aí fica fácil, né? Mas, como aquilo que eu falei da transparência, a gente tem que ser transparente. Sim. Tem que ser transparente. Se começar a enganar o povo já de agora, como estão fazendo... O que e não tenta enganar. Porque senão depois vai vir e erra até o nome e fica feio. Isso. Então, assim, vamos ser sinceros aqui, tá? Não, na boa, vamos ser transparentes. Eu não escondo, eu conheço todo mundo, tá? Conheço todo mundo que tá aí. A maioria dos pré-candidatos aí a prefeito, conheço, cresci junto. Alguns eu cresci na igreja, outros peguei amizade mais pra frente. Posso te dizer que são meus amigos. Mas assim, a gente tem que ter lado, cara. E eu sou parceiro do Herculano. O Herculano me abraçou como um filho. É aquilo que eu te falo, Rocco, ó. É assim, eu sou filiado a um partido que é o Republicanos. Nós temos a condição de ser pré-candidatos tanto a prefeito como a vereador. Claro que é um grupo, que é um time. É um time. E se for para agregar um posicionamento ao nome Herculano, se for para agregar o Herculano, ele tem o principal, que é a experiência. O Herculano sabe fazer política. Todo mundo sabe disso. É inegável isso. Todo mundo sabe disso. Sim. Se for para somar ao nome do Herculano, eu estou totalmente à disposição, Rocco. Não escondo. A minha pré-campanha, você sabe disso, foi voltada ao pré-candidato a vereador. Então não escondo isso. Começamos a crescer, o nome Rafael Bortoleto cresceu muito, graças a Deus. Então, assim, tivemos essa explosão, esse boom, porque antes a gente tinha um acesso de 300 pessoas, hoje a gente ultrapassou aí a barreira dos 7.000, graças a Deus. Então, assim, hoje, se houver para ajudar o nome Herculano, trazendo a força da juventude e uma força de um funcionário público, que já está aí há quase 12 anos, trabalhando em prol da nossa sociedade ituana, se for para somar tudo isso, juventude, funcionário público, para um jovem ao lado da experiência, é a força da juventude com a experiência. Eu, pode ter certeza que eu nem penso. E assim, realmente para somar, porque aqui o time estamos aqui com o Herculano. Sim. Então assim, eu não escondo e lembrando, nós começamos o trabalho político, quando você fala, quando foi picado pela política, nós começamos esse trabalho político voltado para pré-campanha de vereador. Tivemos esse boom hoje, né, na cidade, claro que como um amigo meu me falou, Rafa, você tem toda estrutura, irmão. Por quê? Cara, você é GCM há mais de 11 anos, quase 12 anos. Você tem uma formação acadêmica bacana. Os seus cursos, cara, você tem muito curso. Porque eu sempre procurei, Rocco, por exemplo, eu ia para um setor da GCM, eu fui para o trânsito uma época, fiz curso de trânsito. Pô, legal. Fui para o GETAP. Sempre se atualizando. Eu tenho curso tático. Fui para as motos, tenho curso na Honda. E assim, eu não vou citar nomes dos parceiros lá dentro da GCM. Cara, eu tenho profissionais ali dentro fantástico, dentro da guarda. Tenho policiais municipais ali fantástico, cara. O que a gente precisa ali é só dar um start para nós transformarmos aqui ali na melhor polícia municipal do Brasil. E eu defendo eu venho com a bandeira de polícia municipal, de guarda municipal e enfatizando isso e falando lá no ouvido do Herculano. Falei, Herculano,
olha, nós temos isso, nós temos aquilo, e a gente precisa, sim, dar uma abertura para a gente conquistar, para a gente transformar a nossa cidade numa cidade melhor do que hoje nós vivemos. Foi bom você ter entrado nesse assunto, que eu queria começar a conversar com você disso. Eu tenho visto nas redes sociais, inclusive aqui do nosso do Simplicidade, e a minha em particular, enfim, dos amigos, uma coisa é evidente. Peraí que a senhora Rocco tá dando um acerto aqui. Eu pensei que ela ia me dar uma paulada. Eu também achei, fiquei preocupado. Eu achei que ela ia me dar uma paulada. Sabe quando a mulher besteira. Chega, você tem que parar tudo e ver o que tá acontecendo. Então vocês estão olhando aqui, tá? Não tem problema. E o Eric, ele continua rindo, né? Porque ele vê isso e dá uma risada na minha cara, é óbvio, né? Mas tudo bem. Mas até eu aqui, com todo respeito. Com todo respeito, né, Bortoleto? Alguma coisa de errado. Vai de leve. Eu falei, bom, fiz alguma besteira. Mas assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte: todo mundo tá falando, existe uma coisa que tá gravíssima, Itu, que é pra ontem, que é um negócio assim, qualquer um que estiver assistindo o podcast vai entender isso, e aqui no Simplicidade, o nome já diz, a gente gosta de fazer as coisas com simplicidade, direto, com transparência, que é a saúde pública. A saúde Itu está morta. Antes de eu falar com você de todo o resto, porque como eu não sou nascido aqui, mas minha mãe está aqui veio pra cá em 80. Então eu sempre brinco com o pessoal aqui no podcast, que eu sou da época do Comerciários, do Ituano, onde Itu pulsava, era uma cidade que pulsava, era exemplo para as outras. Mas antes da gente falar do resto, eu quero falar principalmente agora, porque, lógico, às vezes a pessoa está assistindo o podcast falando, o Bortoleto é da GCM, então ele vai mais para a segurança pública. Não necessariamente. Então eu queria saber o que você pensa em relação à saúde, cara, que é muito grave aqui, Itu. A situação está muito grave. Rocco, ponto fantástico, né? Nós sempre somos cobrados em 3 pilares, e em Itu é diferente, que somos cobrados em 4. Que é saúde, educação, segurança pública e Itu água. Então, Itu, 3 pilares, nível nacional, só que em Itu nós temos 4, né? Sim. Então temos ali, dá para formar uma mesinha ali. E eu fui buscar informação sobre saúde, falei inclusive com meu primo, quero deixar um grande abraço para ele, pro Fábio Bortoleto, que ele representa a saúde vital. Abração. Ele vem aqui falar ou não? Só convidar, que eu já garanto. Tá convidado, eu faço, se você quiser, eu faço a interlocução. Por favor, já tá convidado. É um cara que entende muito, cara, de saúde pública. Ele faz um trabalho fantástico com os idosos na casa do lar. Putz, que legal. Porque assim, eu tenho que procurar as pessoas que entendam do assunto para me inteirar. E que você confia. E eu acabei entendendo a situação de saúde pública aqui em Itu. O que falta, Rocco, na verdade, é gestão, cara. O que falta é gestão. Falta política, cara. Se não tiver política, governo federal, governo estadual, você não vai fazer nada. Falta articulação. Tanto que tá aqui, ó, conquistas recentes. O que é? Ajudou o quê? Ó, trabalhando para a vinda do Hospital Amaral Carvalho. Isso é fantástico. Isso aqui, meu amigo, eu fui doar sangue lá em Jaú. Ficou todo mundo esperando você desmaiar, né? Me falaram. Ficaram. Eu tenho esse problema. Eu tenho esse problema com a agulha, tá? Sempre tive. Eu tenho dificuldades. Quem estiver me assistindo for lá, eu já desmaiei na onde eu fui tomar às vezes de pirona, né? Mas é por causa da agulha. Eu pensei que era por causa de doar o sangue. Não, eu sempre tive. Eu não sei, agora eu tô desconfiado que não é mais da agulha, que o pessoal lá não tava de branco, então tô achando que síndrome do jaleco branco. Síndrome do jaleco branco. E eu achava que era a agulha, e não é, mas eu passava mal mesmo, eu desmaiava. Desmaiava mesmo? Desmaiava mesmo. Eu tenho a Semil aqui, antiga Semil, as meninas da Semil todas me conheciam, porque um dia eu desmaiei lá. E acabou voando quando eu pra todo lado, eu caí mesmo, desmaiei. Mas hoje eu acho que é mais a síndrome do jaleco branco. Mas torcida é sacanagem, né? Os caras aplaudiram. Não, o pessoal torceu, a gente tava ali no... né? Desmaia. Não, mas é uma brincadeira saudável. Eu acho que tem a ver um pouco com o parente do Eric, eu não vou falar o nome da pessoa, mas... Não, mas aí a gente foi pra Jaú, gente, uma viagem muito longa, de verdade, uma viagem longa. Uma viagem cansativa. Quanto deu? 5 horas, mais ou menos? Dá umas 3 horas e meia, quase 4 horas de viagem. Só que assim, a gente foi de ônibus, né? O Herculano foi junto com a gente dentro do ônibus. E a gente foi conversando. É impressionante, né? Ele é fogo. Não, e a gente foi conversando, eu falei, Herculano,
cara, o que é isso aqui, cara? Essa viagem é muito longa. Chegando lá é uma estrutura fantástica, o Hemocentro. Eu fiquei bobo, eu vi as imagens, espetacular. É um lugar assim de primeiro mundo. O pessoal lá trata com amor, trata com carinho. Chegamos lá, fiz a minha doação de sangue, o pessoal tem até nas minhas redes sociais lá. Eu faço uma cara assim na hora que entra a agulha é desse tamanho. Assim. Ali foi 2 vitórias, né? De doar o sangue e de não desmaiar, né? Sim. Porque tava todo mundo esperando, o pessoal já sabia que eu tinha esse trauma. Não, né? Tinha fotógrafo preparado, tinha pra mostrar ele com a boca aberta. Assim, o pessoal é legal pra caramba, bicho. Não, eu falo que o melhorzinho aqui coça o olho com o garfo, eu já falei. O pessoal tava torcendo pra gente acabar caindo ali e desmaiar, mas foi muito bacana. E daí na volta, Rocco, eu tenho esse vídeo nos meus destaques do Instagram, eu gravei um vídeo ali falando assim, pessoal, eu cheguei arrebentado, Rocco, cansadíssimo, e eu me coloquei um pouco na questão das pessoas que vão até lá para fazer esse tratamento. Tive alguns amigos que me ligaram na hora, falou, Rafa, pô, cara, você foi doar sangue lá, pô, que coisa bacana. Eu falei, irmão, a minha esposa tá com câncer e tal, tem um polícia que trabalha comigo. Mandar um abraço pra ele lá também, o Júnior. E ele me falou, pô, Rafa, é desgastante demais, cara. A minha esposa fica muito debilitada. E, Rocco, a importância desse hospital. Vir pra cá. Pra Itu, cara. Isso aí Me explica uma coisa, e pro pessoal que tá nos assistindo, Bortoleto. É o Amaral Carvalho, a ideia é o Amaral Carvalho, essa parte do tratamento do câncer, que é muito importante, que você acabou de dizer aqui. Ou também vem uma parte para a sociedade como um hospital? Como é que tá a ideia do plano? Que você pode falar? A ideia é o seguinte, é o Hospital Amaral Carvalho, com a infraestrutura que tem em Jaú, também ter aqui tu. Vai ter. Eu ouvi lá o Herculano falando a respeito do. Não acredito. Na questão do Hemocentro também. Acreditavam vendo até o Hemocentro também. Seria excelente. Pra estar aqui. Ela é doadora de sangue mesmo, de carteirinha. E fala aí, senhora. Não, agora nós somos doadores. É isso aí. Quantas vezes você quis doar sangue que você falou que tinha aqui em Sorocaba? Sorocaba. Tem que ir em Sorocaba. Então, assim, porque o Hemocentro, ele serve, esses sangues, né, que são doados, eles salvam 4 vidas, né, é muito interessante, você fica bem demais com essa situação. E, Rocco, vou te falar, cara, eles têm um trabalho fantástico, porque dali eles tiram tudo que eles precisam para o tratamento e combate a essa doença, né, que não vamos nem começar a falar o nome muito, essa doença que quando ela entra na família das pessoas, eu tenho vários amigos depois que me viram lá no vídeo, que acessaram, viram que a gente foi fazer a doação, eles entraram em contato e falaram, Rafa, putz, é um sofrimento, cara, que não dá pra te explicar, cara. Eu falei, eu entendo, eu senti na pele o que tá indo pra lá. Isso que você tava indo doar sangue. Imagina quem vai lá pra se tratar. Imagina pra quem vai se tratar, fazer uma quimioterapia, uma radioterapia. E eu perdi meu pai pra essa porcaria aí, eu sei como é que é. Isso é complicado. E é desgastante demais. É desgastante. E quem luta, tipo, precisa de um. Então, e assim, questão de saúde pública é questão de gestão. É questão de gestão, é questão política, sim. O cara precisa saber fazer política, tá? Precisa saber fazer política. Porque se o cara não souber fazer política, muita gente morre, muita gente acaba sofrendo por falta de coisas simples e atendimento, cara. Às vezes uma coisa simples poderia ter sido solucionada, que é aquilo que o meu primo me enfatizou e o Fábio me falou muito, que foi a questão da prevenção, cara. O que falta hoje, muito, é prevenir. Sim. A prevenção, ela salva vidas. E é justamente isso que nós não temos. Deixa eu só te falar, fazer um parênteses aqui. Eu não vou falar nome, né, por questões... porque eu não quero. Mas, enfim. Teve uma pessoa falando hoje numa inauguração que teve aí, que agora eles estão dando umas inauguradas, né? Porque chega... Reinauguração. Reinauguração, exatamente. Como que você vai inaugurar algo que já existe? Exatamente, é uma reinauguração. Boa. Porque então, reinauguração. Já existia. Não, mas é termo de português. Você sabe do que eu tô falando, né? É termo de português, né? É escrita, né? A gente escreve. E você sabe do que eu tô falando, né?
Não sei se você viu esse vídeo. Não vi. Não viu? Não. E a pessoa lá na reinauguração, porque já existia, é verdade, disse que saúde pública, viu, gente? Escuta aqui. Aqui em mim, ó, Eric. Olha como eu sou bonito, puta merda. Às vezes eu falo palavrão, que é uma merda, viu? É uma bosta isso aqui, mas tudo bem, você me desculpa. Tá, desculpa. Saúde pública. Essa pessoa disse que saúde pública é UBS. Viu? Você que tá precisando de hospital na cidade, não tem? Essa pessoa disse que saúde pública é UBS. Saúde pública é UBS também. Também. Então, voltando pro convidado, que eu vou de novo pro Bortoleto, eu tô batendo nessa tecla porque o pessoal tá muito puto com esse negócio de saúde. Como que alguém vira e fala que saúde pública é UBS? Que também tá muito mequetrefe. E aí você não tem um hospital numa cidade de 180 mil e alguma coisinha de habitantes. Você não tem um hospital. Fala aí, cara. Pelo amor de Deus. Rocco, eu entendo a revolta. Não é só sua, tá? Eu ando na rua hoje, posso ver e posso falar com propriedade. É aquilo que eu te falo. Quando falam essas besteiras, falam para tentar amenizar a dor que causou. Porque sabe a dor que causou. Sabe todo o mal que foi feito e sabe que quando você... Vou te falar uma coisa. Quando a pessoa ela faz o mal para alguém, ela sabe que ela faz o mal para alguém. E isso, entenda isso, entende isso como religiosidade, como moral, como força espiritual. Mas eu te falo, cara, eu sempre trabalhei assim. Alguns falam que você é transparente. Não. Eu penso o seguinte: se for para você fazer algo para alguém aqui, para prejudicar, cara, não faça. Porque quando você fizer algo para alguém para prejudicar essa pessoa, isso vai voltar para você. Se você não vai fazer algo para ajudar, não faça. Porque com toda a certeza do mundo vai voltar para você. Entenda como quiser, como espiritualidade, porque tudo que a gente faz nesse universo, ele reflete automaticamente nesse universo. Não vai refletir em outro universo. E eu conheço várias pessoas que fizeram muitas coisas aqui nesse mundo e tentaram sair desse mundo, mas não saíram e pagaram nesse mundo. E a gente não sabe como é que vai funcionar depois, né? Mas tenha certeza, tudo de ruim que essa pessoa fez, tudo de ruim que ela faz, ela vai pagar para si mesma. Ela vai pagar. Não tem outra. E sabe o que vai ser mais interessante de tudo isso? Que eu sei como que vai pagar. Vai pagar aqui, ó, levando. E vai doer mais que uma surra. Vai doer mais que um rola comigo lá no jiu-jitsu. Vai doer muito mais que um tapa na sua cara. É isso que vai acontecer. E tá desesperado. Já não tá conseguindo disfarçar mais. Já não disfarça mais. Então, assim, aquilo que eu falo. A nossa ideia, Rocco, é uma ideia de coisas boas. Não é de maldade, não é de perseguição, não é de... eu vou me vingar. Não, pelo contrário, eu só te agradeço. Te agradeço pelos empurrões, te agradeço pelos xingamentos, te agradeço porque ali você me colocou no teu nível. Então, assim, você é um simples funcionário de uma empresa, quando você se colocado no nível do presidente da empresa, você tem que se sentir muito bem. Muito bem. Porque é um sinal que você está indo bem. Fala assim, mas por que eu tô aqui? Só eu tô aqui. É um sinal que você está indo bem, que você está causando muita coisa. Exatamente. De repente a visão... você pode acontecer isso? Pode. Prego que aparece e leva martelado, né? Isso, mas faz parte. E assim, e voltando lá, vamos voltar para a área de saúde, vamos falar de o que a gente pode, o que pode ser feito, né? Porque de verdade, as pessoas assistem assim com uma esperança, porque
Dessa cartola não sai mais coelho, essa que tá aí. Não sai, e assim... Então, o que as pessoas podem esperar no futuro? Olha, eu acredito que tem que colocar na mão de quem sabe fazer, gente. Rocco, tem que colocar na mão de quem sabe fazer, cara. Quem já fez, né? E sabe fazer. Que não adianta... Eu não acredito muito em aposta, cara, sabe? Eu acho que em área de gestão não pode. Não, não. Eu sou um cara que eu não acredito muito em aposta. Sou um cara sou mais pé no chão. Falo assim, pô, eu acredito em fatos. Vamos lá. O que eu posso apresentar para você aqui, Rocco? Eu sou pré-candidato hoje. O que eu te trago aqui? Trago a minha experiência policial, tá? Quero mandar um grande abraço também pro Fábio do Fiscalizando. Ei, Fábio, abraço. Eu com o Fábio, você sabe que a gente tem dinâmicas diferentes, né? Pô, mas são dois caras. Mas eu porra. respeito, é aquilo. Eu tô aberto pro diálogo. Até falei pra ele que eu vou explicar um pouquinho pra ele o trabalho realmente da Polícia Municipal, que ele enfatiza. Ele tem as ideias deles, eu tenho a minha ideia, então... E a gente pode debater, de repente eu convencer ele, né? Pô. Estamos aqui Vamos trabalhar junto, né? Vamos trabalhar. E eu super respeito, mas assim, eu mostro meu posicionamento para ele ficar doido, né? Sempre foi assim, viu? Desde a época lá de trás. Mas voltando na área de saúde, eu acredito que a prevenção, meu primo me convenceu, o Fábio Bortoleto, ele me deu uma aula, me gravou os áudios explicando como é que funcionava a vaga cross. Não vou falar isso, gente, que é um sistema todo. É um sistema hoje, como é que funciona hoje. Eu acredito como a gente pode fazer para funcionar. Vou conversar com o Herculano, já expliquei para o Herculano, mas o Herculano, ele, com essa ideia, com essa proposta de apoio ao hospital, só que é isso que as pessoas não entendem. As pessoas acham que isso nasceu agora. Não, gente. Você vê a diferença, né, Bortoleto? Você sabe que o que está aí, já há 8 anos, a promessa de campanha, pré-campanha, tudo, era a saúde. A abertura do pronto-socorro. Porque nós vamos mudar a saúde. Inclusive não estava na situação que está hoje. Inclusive não tem nem apoio da época do pessoal que ajudou. Perdeu o grupo. Quando se perde o grupo, quer queira ou quer não, os amigos. Sim. Quando se perde o grupo, os amigos, você fica sozinho. Aí você fica com pessoas interesseiras do seu lado. E aí que nós vamos ver. Calma. E aí você vê o Herculano, eu achei isso fantástico, porque assim, o cara veio, fez um monte de promessa, porque ia fazer acontecer na saúde e tal, que não estava na situação que a saúde está hoje, estava muito melhor do que... Já não era padrão, mas não tá, hoje tá péssimo, horroroso. Foi fazendo, foi falando, não fez nada. Sim. Não fez absolutamente nada. O Herculano, olha que interessante, eu acho bacana a gente falar isso. Ele tá fazendo antes de ser candidato. Ele não é nem candidato. Né? E ele já está trazendo. Então, assim, né? A gente sabe que o projeto, eles estão divulgando aí nas redes, o projeto está bem avançado, está bacana. Sim, já tem o local. Ele já está preocupado, ou seja... Fez uma parceria que a gente tem que falar aqui, não podemos esquecer. Ó, corta para mim agora, ó. Uma parceria muito interessante. Parceria com o prefeito Laerte Sonsin, lá de Salto, que abraçou a causa do hospital e tá dando todo o apoio, hein? O Laerte, mandar um abraço pro prefeito lá de Salto, fantástica atitude. E eu compartilhei, repostei, parabenizei. Tem meu amigo lá, o Marquinho, que é GCM, tá do lado do prefeito lá. A esposa dele, a Karina Camargo, que é uma amiga jornalista. Então, um beijo para todo mundo lá. E assim, vou te falar. O projeto, meu amigo, já deu certo. Quando as pessoas, já deu certo. O local. Porque se não tiver infraestrutura em Itu, vai ter em Salto. O Laerte já abraçou a ideia. Já está começando, já. O negócio já vai explodir. É uma coisa que é uma das saídas para Itu. Só que voltando ao que o meu primo me ensinou lá. Obrigado, primo. De verdade, mais uma vez, beijão para todos da Saúde aqui, Vital. Ó, o Rocco já tá fazendo convite. Já tá Depois eu vou deixar o contato lá do Fábio para vocês, o Fábio Bortoleto. E eu vou falar uma coisa para você, Rocco. Ele me convenceu que é a prevenção.
você prevenir sai mais barato do que você depois você dá o tratamento. Então, assim, você faz a prevenção e depois você evita um gasto exorbitante com o tratamento. Então, eu falei assim, pô, Fábio, é uma coisa... Mas depois você analisando, é uma coisa tão simples, cara. Uma coisa tão simples. E por que ninguém faz, né? É o que você falou, falta de vontade política. É isso. É falta de vontade. Porque ferramenta tem. E é falta, Rocco, de verdade, é falta de capacidade política. A política, eu costumo dizer assim, né? Eu tenho uma frase que a política ela é a arte da negociação. Então, assim, quem souber fazer essa arte, ela só vai melhorar a vida das pessoas. Ela não vai causar o mal para as pessoas. Você não precisa causar o mal para as pessoas. Você não precisa causar o medo. Para você me respeitar, eu não preciso te causar medo. Você tem que ter admiração. Você tem que ter respeito pela admiração. Você não precisa. Rocco, pra quem tá nos assistindo lá, o medo, ele só faz levar a duas coisas. O afastamento da pessoa e o querer mal. Então, quando você deseja um mal pro outro, é porque tá no caminho errado. Não tem como. Por isso que eu falo, e assim, eu não escondo nada, mas se me perguntar hoje, porra, você tem algum sentimento pelo que te fizeram? Cara, nenhum, só gratidão. Obrigado, viu? Obrigado aí. Todos vocês. Eu agradeço de verdade. Sabe por quê? Porque hoje quem tá aqui sou eu. Você aí, ó, toda maldade, toda agressão, toda perseguição. Sabe onde você tá? Você tá aí, me assistindo. Olha que beleza. Aproveita, dá uma curtida aí. Opa, por favor. Compartilha. Simplicidade Podcast. Então, na saúde, a gente tá falando, você falou do tripé, eu fiz questão de puxar a saúde porque tá muito grave. Educação, né? Fui casado aí com uma diretora de escola há mais de 17 anos. Não deu certo, minha amiga hoje. Ok. O noivo dela, meu amigo, cuida muito bem da minha filha, então não tem como eu respeito o casal hoje. Não deu certo a opção, foram decisões que foram tomadas e vamos seguir em frente. Então temos a nossa pequena, né, a minha jiu-jiteira, Rafaela, então é o principal. E educação, Rocco, ela é aquilo que a gente fala, a gente tem que saber trabalhar. Nós temos profissionais ali em excelência, cara. Tem profissionais que de mais de 30 anos de profissão como pedagoga, com psicopedagoga, à frente de escola, que às vezes por questões políticas, e eu vou falar de pessoas também que não estão nem apoiando o grupo, tá? Tipo assim, vou te falar, por decisões pessoais, tá? Entenda bem. Adoro essas pessoas, amo essas pessoas de verdade, gostaria que tivesse junto no grupo do Herculano, só que tiver a opção de apoiar um outro grupo político. Eu super respeito. Assim como respeito a opinião de todos. Sim. Posso não concordar com ela, mas eu respeito. Mas assim, são exemplos de coisas que fizeram muito mal para essas pessoas. Fizeram muito mal. E temos pessoas lá hoje que estavam à frente de escolas como diretoras, estavam à frente de coordenação na prefeitura, de educação, e foram tiradas simplesmente por vaidade, por questão de não gostar da pessoa. Mas isso é perseguição, né? É uma perseguição velada. A gente não tem como provar que é uma perseguição política. Mas se isso acontece, né? Mas, em resumo, sim. Em resumo, sim. Só que sabe quem perde isso? A nossa sociedade. Sim. Porque se a pessoa... Eu sou da seguinte opinião. E muitos que estão aí, trabalharam comigo na guarda, sabem disso. Se o cara faz bem feito o trabalho dele, por que não deixar ele lá exercer na função dele? Não, porque nós temos que mostrar para o cara, jogar ele no setor lá para acabar com a moral dele. Pelo contrário, gente, onde eu tô aqui hoje? Fizeram isso comigo. E eu ia perguntar, isso aconteceu com você? Aconteceu. Você quer falar sobre isso?
Posso falar, mas vamos terminar da educação, já volto nesse assunto que é interessante a gente falar, porque hoje nós estamos bem. E a gente tem que levar o ensinamento disso. O que fizeram com a educação, e sem contar que a representante da educação tá na Câmara, desculpa, cara. Hoje não tem apoio hoje da educação. Não tem apoio. Então, é isso. Não conseguiu formar uma base, simplesmente se perdeu no caminho, e hoje não tem apoio. É isso, perde-se o apoio. A educação em Itu, temos excelentes profissionais na nossa rede municipal. O que precisamos é valorizar e colocar as pessoas no lugar certo. Nós temos ali pessoas capacitadas para serem diretores de departamentos infantis, temos condição de ser diretores de departamento fundamental, de ser secretários adjuntos, serem secretários de educação. Temos ali pessoas com capacidades para administrar a educação, que tenham experiência. Sem essa visão. E eu falo assim, independente de apoio a outro grupo político, não. Se tem capacidade, gente, eu sou a favor. Tem que estar junto. E agora, se você quiser, vamos lá, saúde, educação e aí a área de segurança. Né? Os pilares, né? Depois a gente vai para a água. E segurança, eu queria, mas antes de você entrar em segurança, essa questão de, porque isso é muito sério que a gente fala. Isso acontece nas 3 esferas, não é uma exclusividade de tudo, né, do municipal e tal. Isso acontece no estado, acontece no país. Isso é muito triste, porque quando você afasta alguém de uma função porque você não gostou dos belos olhos azuis, né, da pessoa... Esverdeado. Isso é complicado, né? É complicado porque, entendeu? Porra, isso é contra qualquer lógica de uma boa administração. E se isso acontece em grande quantidade, e é uma coisa que realmente se repete no nosso país, isso nos leva a pensar, peraí, nós talvez tenhamos que mexer nesse sistema. Isso também pode ser uma ideia, claro, que aí já a nível federal, baixando depois, mas precisa mexer nesse tema, porque você pegar alguém sem nenhuma... Como eu disse, se você quiser contar sua história, você conta. Mas você pegar o cara que está num ponto e joga ele lá embaixo, só por causa do... ou posicionamento político, ou porque o cara... Sei lá. Esse mundo aqui, as pessoas têm tanta maluquice, né? Mas o que você acha disso? A gente tem que parar com isso aí, né? Teria que se pensar, inclusive, em dispositivos contra isso. Não precisa. Não precisa de dispositivo. Não precisa nada disso. O que a gente precisa, aquilo que eu já falei perculando, é trabalho sério. Quando você tem trabalho sério, pensamento de sociedade, pensamento de progresso, pensamento de uma cidade crescer com qualidade, não crescer por crescer, mas crescer com infraestrutura, trazer mais empresas, trazer o desenvolvimento. Ô Rocco, eu tô saindo muito na rua, né? Acompanho o Herculano, e o que eu vejo é o seguinte. Outro dia eu tava passando ali no Parque Industrial, conversei com um rapaz ali de uma mecânica, e o Cristóvão. Ele falou assim, cara, eu queria implantar um sistema de ensinar os jovens a serem mecânicos, porque hoje eu tô com falta de mão de obras. Eu dou o curso, fui procurar, ninguém me ajudou. Falei, caramba, Cristóvão, como assim, cara? Um curso pro cara ser mecânico. Pro cara aprender a mexer em mecânica de carro. Eu dava o curso pros caras, tenho aqui minha mecânica enorme, aqui e tal, aqui no... Eu falei, cara, mas você não cobraria nada? Ele falou, não, eu faço de graça. Porque eu quero a mão de obra, eu tô precisando da mão de obra. Caramba. Então, assim, às vezes é a falta da conversa. Uhum. E a questão perseguição, que acontece? Quem que perde com isso? Quem perde é a nossa população. Porque quando, no meu caso, o que foi retirado um policial a mais da rua. E um cara que tem um currículo... inclusive esse mês aqui eu tenho uma audiência de preso. Então assim, trabalhei no GETAP, ninguém tem o que me abone.
Trabalhei no trânsito, ninguém tem o que me abone. Trabalhei no operacional, ninguém tem o que me abone. E pode ter certeza, quem perdeu com toda essa situação que foi causada na minha pessoa, Rocco, não fui eu. Pelo contrário, eu tô aqui hoje. Aqui, olha onde eu tô aqui. Né? Olha onde eu cheguei. Quem perdeu foi a população ituana. Porque, quer queira ou quer não, se o polícia não tá na rua, a oportunidade tá lá, para as motinhas tá rodando. Eu fui do trânsito. Quantas motos a gente não combateu, quantas motos a gente não apreendeu. Levamos para delegacia, apresentamos para o doutor Moreira, doutora Márcia. Então, assim, mandar um abraço pro pessoal lá, o meu amigo Caju, Christian, pessoal da Polícia Civil, Brunão. Então, assim, o que eu falo hoje? Quem perde em tudo isso, nas maldades, né? Vamos falar de maldade. Quem perdeu com tudo isso não fui eu. Foi a sociedade ituana. Mas você foi tirado da rua? Fui tirado da rua. Fui tirado da rua. Caramba. E ainda, tem mais, tá? Foi de uma maneira tão sorrateira que quiseram ocupar um cara que não gostava de mim. Que eu tive um problema com um rapaz lá durante um certo tempo. Não vou citar o nome dele, mas super respeito ele. Já falei isso pra ele, inclusive. Quiseram montar como se ele fosse o responsável por ter me tirado da rua. Eles foram tão covardes. E vocês são covardes. Vocês dois aí que fizeram isso, vocês sabem do que eu tô falando. Que hoje vocês estão preocupadíssimos, mas já falei pra vocês. Fiquem tranquilos. Vocês só vão ter que trabalhar, que é o que vocês não fazem hoje. Tá? Fica tranquilo. Aqui não vai ter perseguição, nós não vamos fazer. Não a mesma coisa que fazem. Pelo contrário, sabe por quê? Para a população ituana não perder. Vocês só vão ter que trabalhar. É só muito isso. louvável essa tua posição, viu, Bortolini? Não tem, eu não escondo, não tem carta na manga, Rocco, não tem, já falei. O que foi feito com você, você me contou em off aqui. Sim. Covarde mesmo, uma coisa horrorosa. Sim. E outra, não tem nem coragem de falar para os outros que manipulou para me tirar. Não, foi baixo, jogo baixo. Só que assim, quem perdeu foi a população inteira. Que a gente conhece. Eu não tô falando com um cara aqui na minha frente que veio aqui no podcast. Eu te conheço, como eu te disse. Eu já vi. Eu te conheci, você estava trabalhando. Então, assim, a gente conhece a tua competência aqui no que você faz. Sim. Né? E fizeram tão sorrateiramente que nem o maior de todos não sabia. Porque na discussão depois ele fala que é para me tirar da rua. Eu tenho que me tirar da rua imediatamente. Eu viro pra ele e falo assim, me perdoa, mas realmente você é mal assessorado. Você não sabe nem o que tá acontecendo, né? E tão te enganando, tá enganando, né? Estão te enganando. Só pro nosso público entender, a GCM, ela tem um comando, e ela tá debaixo do comando da prefeitura, ou ela tem um comando próprio, independente? Como funciona a relação da GCM com a prefeitura? Não, a GCM ela é controlada hoje pela Secretaria de Segurança, Transporte, Mobilidade Urbana e Rural. Então existe um secretário, existe um secretário adjunto, existe o comandante, só que o comandante ele tem que ser GCM hoje. Então, o diretor da guarda, como diretor comandante, ele tem que ser GCM hoje. E o que acontece? São cargos de confiança. Tanto o comandante, como o secretário adjunto. Então são cargos de confiança. A lei diz hoje, né, que eles fizeram uma alteraçãozinha agora no finalzinho aí de 2023, eles fizeram uma alteração na lei, mandaram para a Câmara, aprovaram, né, que o comandante tem que ser subinspetor ou inspetor. Então, para iniciar hoje um trabalho lá, tem que escolher um subinspetor ou um inspetor. Mas assim, isso vai contra tudo. E se o prefeito quiser colocar um GCM terceira classe de comandante, ele vai mudar a lei, vai colocar. Ele tem a prerrogativa. Muda a lei. Tipo assim, onde está escrito lá, o inspetor e o comandante não pode patrulhar na viatura. O prefeito quiser que vai patrulhar, vai lá, vai pedir para a Câmara, vai alterar a lei e vai patrulhar na rua. Vai trabalhar, somente isso. Então, diretamente quem manda é o prefeito. Sim, quem manda hoje. Quem faz isso, por exemplo, numa condição que aconteceu com você? Isso tem que ser vindo um comando maior, para você poder ser afastado da rua. É isso que eu...
O pessoal entender. Não. Veja bem. Quem é o responsável é o executivo municipal, seria o prefeito, tá? O secretário e o secretário adjunto. E o comandante da GCM, que o comandante da GCM é comandante/diretor da GCM. Ele é um cargo... No nível prefeitura, são 23 secretarias, se não me falo, tava para aumentar aí, né? Mas tudo bem. 23 secretarias, o que acontece? Toda a secretaria tem seu secretário, secretário adjunto, né? Vamos pegar educação, por exemplo. Secretário adjunto. Aí o diretor de ensino infantil. Diretora de ensino infantil, diretora do fundamental. Na Secretaria de Segurança a mesma coisa. O secretário adjunto, diretor comandante, daí tem um diretor de trânsito, né? Que não é GCM daí. Existe um pelotão de trânsito da GCM dentro da diretoria de trânsito, mas os GCMs são todos... que nós vamos precisar rever essa situação, porque se ele está respondendo ao diretor de trânsito, por que o diretor da GCM vai tomar conta desses guardas também? Então a gente precisa verificar esse posicionamento, tem muita coisa para fazer, Hugo. Deixa eu te perguntar, porque isso ficou minha dúvida na cabeça. Eu acho bacana o que você falou, que a gente não precisa de dispositivo, porque a gente precisa trabalhar direito. Mas nós estamos num país que nem tudo funciona como a gente gostaria. Por isso que eu falei do gatilho, né? Porque, infelizmente, né, tem coisa que a gente tem que pôr lei, senão não funciona. O que você acha que poderia ser feito, Bortoleto, para evitar ao máximo, veja bem, tirando a questão humana da pessoa ser legal e trabalhar e não fazer mais isso, o que a gente poderia fazer para proteger o funcionário público? Porque isso é um negócio muito... Isso que você passou e que você está trazendo aqui pra gente no podcast é muito sério. Porque você, não pode... Porque o pessoal tem impressão, né? Se você perguntar pro Eric, eu tenho certeza que ele vai falar, o funcionário público tem benefício, a gente sabe, benefício de segurança do emprego, blá, blá, blá. Mas isso é relativo. Porque, por exemplo, você imagina que o funcionário público X, ele é diretor de não sei o que lá, o cara joga ele pra ser... Sei lá, ele pode manipular o cargo da pessoa. Então, como que a gente pode mudar isso? Para proteger o funcionário público? Votando em gente competente. É assim que vai mudar, Rocco. Porque que acontece? Por mais que vá para a justiça, quantos anos vai demorar um processo desse? 5, 6 anos. Por isso que tem que tomar muito cuidado com o voto. Eu não vou votar, eu não voto. Então, beleza, você vai ser comandado por aqueles que escolheram. E às vezes você vai falar, mas esse cara não é bom. Mas, meu amigo, você não votou, você não fez a sua escolha. Faça a sua escolha. Para com isso. Pesquisa, tem gente boa. Não tô falando... Gente, pesquisa. Hoje temos as redes sociais, temos internet. Pesquisa quem é a pessoa, pesquisa o passado dela, pesquisa o que ela já fez. Pesquisa qual é o grau da pessoa, de escolaridade dela, porque hoje eu acompanho alguns podcasts e foi perguntado, mas eu quero colocar uma provinha. Tá, mas espera aí, pesquisa quem é a pessoa, qual o nível acadêmico dessa pessoa, qual o nível intelectual dessa pessoa, como essa pessoa se comporta. Porque assim, hoje a política tá mudando. Isso aqui, toda essa estrutura... A política, Rocco, ela tá mudando. Sim. E não vai sobrar espaço mais para aquela galera que só vinha na questão de oba-oba, de compra de voto com cesta básica, né? Que foi denunciado, inclusive. Parabéns o pessoal que denunciou. Velha politicagem, né? É a velha politicagem, é aquela famosa carta na manga. Eu aqui, eu apoio fulano de tal, tenho 20 cesta básica para distribuir. Só que é o seguinte... O povo... Tem que acordar, né? Tem que acordar, mas está acordando, viu? Porque também... Porque o povo... gente bota só a culpa... Vamos falar a real, né? A gente bota só a culpa no... Mas quando você tem corrupção, você tem o corruptor... E quem aceita a corrupção. Entendeu? Então, assim... Se você, meu amigo, em casa, aceita alguma coisa pra... Eu acho o voto tão sagrado. Mas é. Porque é uma coisa sua. Que você... carrega dentro dele, Bortoleto, não é só que eu gosto do Bortoleto. Beleza, eu gosto do Bortoleto. Mas não é só isso. Quando eu vou e voto em você, voto no Herculano, voto no...
qualquer candidato, eu tô carregando junto toda uma filosofia dele. Uma visão de mundo. Você acredita naquela ideia. Exatamente. Você tem que pesquisar, porque às vezes a visão de Sim. mundo do cara não é a sua. Entendeu? Tem que pesquisar. Você tem que pesquisar. E tem que todas as saber. ferramentas hoje pra isso. Tem. Dá um Agora, pouco de trabalho, mas Se mas você tem. troca isso por 1 quilo de feijão, cara, porra, aí. Meu, aí você não pode reclamar. Porque normalmente essa pessoa que faz isso é a primeira que tá lá no que seria, né? Que a gente não tem hospital aqui, sei lá o que dá pra chamar aquilo lá. Entendeu? O cara vai lá reclamar. É o Opa! Nossa, sumiu! Opa! 24 horas. 24 horas de nada. Né? Então, porque não adianta. Enquanto eu ver idosas de 70 anos no chão dormindo, eu vou falar isso. Não, sim. Ponto final. E eu não sei se o Bortoleto sabe, eu tenho lugar de fala, porque eu perdi minha mãe no corredor do hospital. Então eu sei o que eu tô falando. Não, mas é revoltante. É revoltante. É uma revolta, eu super entendo, super respeito. Tem que buscar, não eu tamo disse aqui, como que um candidato é prefeito, sai da gestão dele, vai para reeleição e ganha com 85% de voto válido. É quase a cidade inteira, bicho. Isso é muito significativo. É aquilo que eu falo, Rocco. O Herculano hoje, ele é o pré-candidato a prefeito e o que acontece? Tanto que os outros pré-candidatos, né, eles não têm nem o que falar. Aí eles vêm com fake news. Porque eles sabem que na hora que sair lá realmente é uma candidatura, né, com um vice, né, na hora que colocar lá os nomes lá, Tiver a chapa, tudo. tiver a chapa, tudo, rapaz, eles sabem que não vai ter jeito. Então eles mentem, eles tentam iludir a pessoa. Tem pessoas que caem, cara. Mas ó, só fazer incrível que eu pareça. tenho certeza que você sabe disso, mas eu vou dar um alerta. Tem muita gente em Itu hoje, muita, não é pouca. Eu posso falar pra vocês que é muita. Só no meu bairro tem bastante. Pessoas que moram em Itu menos de 4 anos. Não sabe quem foi o Herculano. Às vezes não conhece o Bortoleto. Porque chegou Sim. aqui, você já estava fazendo talvez outra coisa, né? Sim. Então a gente precisa alertar, Bortoleto, pra essa galera também, porque elas votam. Tem que falar para elas. Mas assim, o nosso trabalho também, como pré-candidatos, é isso também, tá? É alertar. É isso aqui, ó. Tô Pediu apoio. Não pode pedir apoio. Não existe isso aí. O que existe é o seguinte: é alertar. Nós não temos que pedir nada. Nós só alertamos. Nós mostramos. Hoje, teve todo um preparo, né? E eu tava no salão lá do meu amigo Beto, do Vaguinho. Estávamos lá também. Mandar um abraço também para o Ari Cabeleireiro. Fantástico. Tão eu vou importante lembrando. o Simplicidade Podcast que ele até deixou o telhado aí, ó. Eu fui lembrando. E aí, aquilo que eu tava conversando lá com o menino, com o Fernandão, e até pedi para ele estar me seguindo nas redes sociais. Quer ver só? Deixa eu só colocar aqui para eu não falar o nome dele errado. Falei Fernandão, mas vamos ver se eu tô bom de memória. Deixa eu ver aqui. É o Everton Fernando, é isso mesmo, Fernandão. Que ele é da Igreja DNA. Um abraço para todo mundo da Igreja DNA. Pastor Rafael. Pastor Digão. Adoro o Pastor Digão. Eu sempre encontro com ele. Tava com a minha filha. Acabei encontrando com o Pastor Digão. E aquilo que eu falo, Rocco, conforme a gente vai levando ao conhecimento das pessoas o que já foi feito, as pessoas vão entender, cara. Não tem como. É muita coisa. É aquilo que eu falo. Quando conversei com o Herculano esses dias, conversei a respeito disso. Falei, Herculano. E aí depois eu entrei e falei assim, Herculano, na hora que realmente sair as candidaturas, aí nós vamos poder medir alguma coisa. Porque até então, todo mundo pré-candidato, o nosso papel é falar o seguinte: eu sou pré-candidato com o Herculano que é pré-candidato a prefeito. É simples. Mas quem é o Herculano? Quem é o outro fulano de tal? Quem são esses jovens que estão tentando chegar também? Mas eu tô tranquilo. Não sei se você percebeu isso.
A gente tá aqui tendo esse bate-papo, fazendo um podcast Simplicidade Podcast. Mas eu não tô preocupado, cara. Você sabe por quê? Porque eu não tenho que ficar preocupado, porque eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Gente, fiquem em paz. Eu tenho a certeza. Porque quem fez bem feito. E sabe fazer. E a gente tá vindo aqui com a proposta do quê, Rocco? De mostrar, falar assim, quem é o Rafael Bortoleto, apresentar quem é esse pré-candidato, mas que esse pré-candidato, esse menino que é GCM, guarda municipal aqui, quase 12 anos. Você é cristão? Não perguntei a tua parte religiosa. Vamos falar um pouco de você também. Você é cristão? Vamos lá. E se é, qual vertente que você... Eu acredito em Deus. Uma energia. Eu fui criado dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Minha mãe foi uma das primeiras membros da igreja. Olha. Dona Maria. Ela é muito conhecida. Viva. Viva. Beijo, Dona Maria. Dona Maria é viva. Tá? Mora com meu irmão, com o Flávio. Que inclusive mandar um abraço lá pro meu irmão Flávio, que agora tá iniciando uma nova trajetória dele. Meu irmão foi para trabalhar na Tubaína, ó. Tubaína, quem sabe aí, né? Garoto. Falar com o Ricardo Skincarel Tarchiani. Tá lá junto com o Ricardo. Ó, por favor, inclusive, Tubaína, aqui, ó. Podemos conversar, porque... Pra variar, eu sempre erro, né? Não, é que esse negócio ele vira, né? Não tem problema. Sua marca. É uma piada nossa aqui. Coloca. Se quiser colocar, a gente espera. Vamos colocar, tem como colocar? Não, é que é a zoeira. Ele vira. Zoeira, vira sozinho. Então beleza. É que ele nunca vira quando eu peço. Não, tá tranquilo. O automático aqui. Mas vamos lá. O Flavinho, meu irmão, tá lá. Meu irmão tem uma vasta experiência no mercado, esses mercados que vendem os produtos. Meu irmão começou muito tempo e aí tem uma vasta experiência nisso. Sim. E agora, nesse projeto da Tubaína, né? Legal. Tubaína do Primo. O meu irmão foi lá ajudar o Ricardo Tarchiani na questão de desenvolvimento, de vendas. Meu irmão é um cara fantástico para venda. O cara vende. Eu aprendo muito com ele. Meu irmão me ensina muito. Agora. Lá, deixa eu falar. Tubaína aqui, ó. Vamos lá. Vamos falar. Ô, Flávio, fala com o Ricardo Tarchiani aí, ó. Pessoal aqui do Simplicidade Podcast. E a gente traz ele pra falar, inclusive, da Tubaína aqui. E da história. Porque a história é enorme. A história é da família. Aí pra trazer ele, pra gente falar, pô, né? Não, podemos alinhar. Eu falo com o meu irmão, sim. A gente pode estar conversando. Vem aqui e fala também da Tubaína, que legal, porque em casa todo mundo, inclusive, é meio viciado. Não, mas é muito boa, né? É bom demais. E o meu irmão, ele acompanhou o processo de chegar no sabor, né? Porque pra chegar no sabor da famosa... Não é fácil, né? Não é fácil, pessoal. Às vezes você compra aí, né, uns negócios meio gruda no céu da boca. Mas a Tubaína... Cara, que legal. Ficou fantástica, bicho. Trazer ele aqui, pô. Não, vamos falar com o Flávio. E assim, o Flávio que cuida da minha mãe hoje, né? Então, minha mãe mora lá junto com ele. Quantos aninhos tem a mamãe? 78. 78 aninhos. Tem o pai vivo? Não, meu pai já faleceu em 2008. Já faz tempo. Eu tava no segundo ano de faculdade e meu pai veio a falecer. Meu pai sofreu muito, porque ele teve um AVC e precisou fazer hemodiálise. Meu pai fez 12 anos de hemodiálise. Meu pai viajou para Campinas muito tempo, saía 4 horas da manhã, voltava 6 horas da tarde. Às vezes estava dormindo em casa lá, saiu o catéter, era sangue para todo lado na cama. Foi um final de vida muito sofrida para ele. E descansou. Então, seu Clemente de Bortoleto. O meu pai, ele sofreu AVC com 52, faleceu com 64. Novo. Cedo. Igual meu pai também foi em 67. Novo. Sofreu esse AVC muito novo, muito jovem. Só que não se cuidou, não praticava exercício físico, não fazia jiu-jitsu. Tivesse praticando um exercício, fazendo uma atividade, uma academia, uma musculação, com toda certeza tinha prolongado aí a vida dele. Mas aí, mandar um abraço então, pessoal da Tubaína do Primo. Tubaína do Primo, olha lá, hein, ó. Estamos aqui esperando. Logo estamos aí. Vamos falar com o Ricardo lá. Então assim... A gente bota a Tubaínazinha aqui, né? Pô, ficaria aqui, bom, né? Estamos de água. Estamos de água, ó. A Tubaína vai isso, ó. O Eric já tá lambendo os beiços lá atrás, ó. Então já ajuda nós aí. Não, vamos alinhar. Então assim, Rocco, é aquilo que eu falo.
é acreditar nas coisas que a gente tem certeza que vai dar certo. Sim. Eu tenho certeza que vai dar certo. Porque o pré-candidato a prefeito Herculano, ele tem uma representatividade muito grande, cara. Não só em Itu, mas no estado de São Paulo, em Brasília, portas abertas. E a política precisa ser feita por quem sabe fazer política. E quando você me falou lá no começo, que a gente começou, né? Ficou meio redundante, mas foi lá no começo do podcast Simplicidade. Você falou, como é que foi aquela picadinha, né, da política? É isso, fazer a diferença. Então eu venho com a ideia de fazer a diferença. Claro, como pré-candidato, né, o Rafael Bortoleto, mas acreditando no pré-candidato a prefeito de Itu, da Estância Turística de Itu, Herculano. Eu queria até te falar, eu conheço você há um tempo já e é impressionante como você se preparou. Você está muito preparado, eu acho que é um jovem valor para a política ituana, mais um que a gente traz aqui. Como eu vivo falando, a gente conversou com o Fábio, já veio aqui também a Ana Delbu, veio aqui também o do Agiro, o Cláudio. O Cláudio não veio, eu que fui no dele. Então, mas o Claudião vai vir também. Mas assim, é um grupo muito bom. Sim. Nós temos um grupo muito bom. Eu estou muito feliz de poder, de uma certa forma, estar perto de vocês aqui, mas é um grupo muito bom, eu estou levando muita fé. E antes nós vamos caminhando para o final do podcast, mas eu queria falar agora uma coisa com você. Pode falar. Eu queria perguntar duas coisas aí do Bortoleto. Pode perguntar. Agora esquece a política, nós vamos pôr aqui assim. Esquece a política. Caneta Bic. Qual a maior alegria da sua vida? Minha filha. E minha mãe, claro. Vou te contar uma história rápida. Conta. Vamos lá. Eu amo história. Teve um dia que eu levei ela, porque assim, sempre quando eu posso, eu levo ela no treino de jiu-jitsu. Uhum. Então aí, quando eu consigo intercalar nas minhas escalas, eu dou um jeito de levar ela. Aí eu levei nesse dia, e aí a gente tava lá, e quando ganha o grau na faixa, que é um esparadrapo que é enrolado na faixa. E isso daí você fala, mas que loucura, um esparadrapo enrolado na faixa. O praticante de jiu-jitsu, você vai olhar lá, às vezes, na faixa do cara, ele tem alguns esparadrapos, mano. Aquilo lá tem um preço, cara. Aquilo lá é muito esforço, muito suor, muita dedicação. E aí nós chegamos, ela fez o treino normal, tava tudo tranquilo. De repente, no final, o mestre o Juan Sanches, lá da Fraters, chamou assim, Ana Vela, vem cá. Ela levantou assim. Aí ele tirou o esparadrapo assim, colocou, rapaz, que coisa legal. Comecei a chorar, cara. Imagino. Escorreu a lágrima, eu falei assim, nossa, como é que pode? E assim, é emocionante demais, cara. É uma sensação que... E ela olhava pra mim assim, e eu com o celular, aquele assim, orgulho, né? Tirar a voz, que eu sempre posto ela nas minhas redes sociais, né? Que até coloquei lá, hashtag Ana Rafaela BJJ, que é Brasil Jiu-Jitsu, né? Então, rapaz, você perguntou, agora eu lembrei desse momento que me marcou demais, assim, pra mim foi uma felicidade, que é a primeira conquista. A primeira conquista. E eu tava ali, cara, putz, eu falei assim, que barato, e ela veio com o maior orgulho, papai, agora eu passei você. Eu falei, que bom, filha, papai torce que você vai cada vez mais, não só no jiu-jitsu, mas na vida, né, o jiu-jitsu, ele começa a te instruir pra sua vida. Sim. E eu sou um cara que eu defendo hoje o esporte, defendo o jiu-jitsu, defendo as artes marciais. Quero mandar um abraço, acabei esquecendo, cara. Mandar um abraço pro Pedro, que dá aula de kickbox lá na fábrica. Boa sorte pra ele no projeto novo dele. Pedrinho, tamo aí, tá? Mandar um abraço pro Bazuca, que o que acontece? O Anderson falou do Bazuca, não foi? No podcast? O Bazuca, ele é um mestrão, ele é na dele, ele é fechadão, tudo. Mas sempre quando eu tô lá, porque eu pratiquei muito tempo Muay Thai com o Dinho, que é irmão do Bazuca, irmão do Zinho. Então o Dinho foi meu mestre de Muay Thai. Então eu fiz muitos anos Muay Thai. E quando você volta na academia, você quer meio que fazer tudo, né? Mas às vezes não dá. E sempre quando eu tenho um tempinho, eu encosto lá, o Bazuca tá falando, Bazuca, posso fazer um treino aí? Daí eu encontro com o Mateuzinho lá, que é o Matheus Souza, que é GCM também, que trabalhou muito tempo comigo. Então assim... Aí a gente costa lá, mas a gente pode fazer um treino aí? Pode, vamos fazer um treino. Eu faço um treino de boxe com eles lá,
com o Pedro, faço treino de kickbox lá na fábrica, então é bem legal a abertura que o esporte ele te traz, a academia, a musculação. Então, assim, eu sou totalmente grato ao esporte. Então, assim, eu quero lá na frente poder retribuir de alguma maneira. Que, inclusive, vamos voltar rapidinho aqui, porque eu esqueci de uma coisa. Não sei se está marcado aqui. Não está marcado, mas um projeto que surgiu muito interessante, que é a Vila Olímpica na região do Pirapitingui, né? Nossa. Então, com o apoio da filha do Luciano do Vale, né? Inclusive, ela me adicionou nas minhas redes sociais, ela curtiu os vídeos. Fantástico, ela foi, fantástico. nossa, de um carinho, assim. Bom, o pai dela era um cara muito... de comunicação. Fantástico, tipo, né, que Deus o tenha em ótimo lugar. Luciano do Vale, monstro e um apoiador do esporte, né? Sim. Luciano não era só um então, já pegando esse gancho, para não esquecer, que legal. Senão eu acabo esquecendo. Isso. Muito bom você ter falado isso. Que a gente vai colocando aqui, mas é porque é um projeto novo, nem tá aqui. Então, a Vila Olímpica, viu, galera? A região do Pirapitingui, toda a parte do Tite ali, com o apoio. Esporte é vida, tira o pessoal de coisa errada. Tira. Não só de coisa errada. Educa. Não só de coisa errada, Rocco. O esporte em si, ele combate tudo. Cara. Tudo. Ele combate o estresse, que são as doenças do novo milênio, Sim. que é o estresse, depressão, ansiedade. Ele te controla tudo. É quase um remédio, né? Ele é um remédio. Ele é um remédio. Só não é que você só não toma, mas assim, não, você toma também, porque você tem que ir lá, é um esforço, entrar no tatame, tomar uns outra coisa, né? Apanhar. Não, você tem que estar lá, disposto. Toma Toma sim, uns cocos na cabeça, toma uns esfregões, mas você aprende. Aí você começa igual a Rafaela hoje, é de um respeito tremendo. Que legal. E se errar, o Juan lá faz pagar 10. Vai beber uma água. Disciplina, né? Vai beber água e não pedir autorização. Paga. E ela gosta de estudar, gosta de escola. Rapaz, melhorou 100%. Nossa, oxigena assim, também, ajuda tudo, sim, né? Ajuda em todo o processo. Eu ia até fazer uma brincadeira antes de entrar na penúltima pergunta. Temos uma pergunta. Tá acabando. Eu ia brincar, viu, Eric? Você já percebeu que o cara que mexia com o Bortoleto, você viu que... Sabe quando você estava na escola, eu vou chamar meus amigos. Você viu os amigos do cara, né, mano? Então você fica esperto aí, viu? A resenha lá, o Anderson lá, o meu mestre, putz, o mestrão é sangue bom demais. O Anderson Rosa. Rapaz, é desse tamanho, gente boa demais. Ele é uma resenha. Mas bacana. Quero te parabenizar também aqui no ar aqui. A gente não entrou em detalhes, nem precisa. Mas porque aconteceu com você foi um exemplo também do que o esporte fez na sua vida. Sim. Porque você tinha condição de fazer alguma coisa ali e você não fez. Você se conteve. Certeza. Então, parabéns, viu, Bortoleto, por esse equilíbrio. Não, a gente tem que ter. Cara, porque eu sei o que você me contou, né? Enfim, não é fácil. Não, faz parte aquilo que eu falo. Não tá bem. Na verdade, a gente tem que olhar com outro olhar. Olhar de misericórdia, né? Não, com um olhar assim, como é que vai ficar isso daí de pós? Vamos dizer assim, acabou, vamos começar um novo. Tá, começou um novo. Vamos dizer assim, vai. Como é que vai ficar essa pessoa? Como é que vai sobreviver? Como é que vai viver, cara? Porque, infelizmente, eu falo isso, eu tenho muitos conhecidos. O dinheiro não é tudo. Pode ter milhões guardados onde você quiser. Eu conheço história de pessoas que têm mais de 400 milhões na Suíça, estão numa cadeira de roda, estão numa cama vegetando. E eu diria uma coisa para você. E detalhe, tá? O resto da família, tudo desorganizado. Eu conheço. Eu vou falar um negócio. Eu posso falar. Eu vou falar um negócio pra você. Não sei se você conhece a Oficina G3. Eles têm uma letra que eu acho muito linda. Ele fala assim: que muitas vezes você vai olhar pra Deus e vai olhar para o teu lado espiritual, para as coisas boas que você pode fazer, quando a lágrima escorre para o coração. Não espera a lágrima escorrer para o coração. Faça antes disso acontecer. Porque na dor, Bortoleto, eu falo que Deus foi muito sábio, né? Porque no fim nós todos estaremos no mesmo lugar. Ninguém vai ficar para semente. Minha mãe falava assim, ninguém fica para semente. Sim. A gente vai tudo pro mesmo lugar.
E então, assim, se você puder, como você falou aqui no início, e eu quero lembrar meu sogro Nelson Antônio, que Deus o tenha, que ele dizia assim: se eu não puder ajudar, atrapalhar eu não ajudo. Nelson mesmo, não sei se tiver. Mas entendeu? Então ele falava isso: se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar. Sim. E dentro disso, eu ia te perguntar, antes da gente ir para a última mesmo, uma grande tristeza na tua vida que você poderia falar pra gente, algo que realmente te fez, se é que você tem. Olha, é assim, o que eu posso dizer assim, eu tenho uma tristeza de eu não lembrar da minha irmã. Eu só lembro da minha irmã por fotos. Então assim, foi um impacto muito grande na minha família. A minha irmã minha irmã, ela faleceu com 23 anos. Puxa. Ela teve um aneurisma cerebral. E eu tinha 3 anos na época. Eu não vi. Então, e diz que ela... Meus irmãos falam, né? Que ela me tratava na igreja, ela ia na igreja, na Universal. E ela me levava, que eu parecia o filho dela. E ela era grudada comigo, eu tinha um... E assim, todo mundo fala, eu tenho os amigos dela, eu tenho da época, né, que mencionam, fala assim, pô, Rafa, sua irmã, você parecia o bebê dela, que ela te cuidava de você como um filho. E se eu posso dizer que eu tenho uma tristeza assim, que eu não lembro dela, eu não consigo lembrar. Eu não tenho essa visão. Por exemplo, meu pai, eu lembro a fisionomia, do que ele fazia, quando ele tava bravo. Até tem um sobrinho meu que é o Gustavo lá. O Gustavo, a Bia, a Sossô, são os 3 irmãos. Quando eles estão lá, o Gustavo fazia meio maroto lá. Falei, putz, parece meu pai, né? Meio maroto, né? Então, assim, mas eu não consigo lembrar dela. Caramba. E eu tento. Pego as fotos, porque assim, nas fotos minha irmã é a coisa mais linda, cara. Minha irmã ela tinha 1,80 m, ela tinha se formado professora, tava dando aula, e ela passou mal, deu aula naquele Raquel Steiner, e ela passou mal, acabou tendo que, aí descobriu o aneurisma, não deu tempo de... Putz, que tão jovem. E faleceu com 23 anos. Uma menina, uma morena, de 1 m quase da minha altura, vamos dizer assim, vai. Olhos verdes, cabelo liso, que a minha família tem um cabelo liso, da minha mãe cabeluda até hoje, minha mãe. E eu não consigo lembrar. Então eu tento às vezes, mas eu falo, caramba, né? Eu não consigo lembrar dela. Caramba, E foi um impacto muito grande na família, né? Sinto muito, né? De saber. É a mais velha, né? Tipo, então, e pra minha mãe, daí minha mãe também, coitadinha, sofreu muito daí com essa perda. Essa é uma dor que... Nossa, a única não, filha. E é aquela coisa, é o caminho, não é o caminho natural, né? Geralmente os pais vão primeiro, não é uma dor assim, absurda. Foi absurdo. E eu tenho essa dor de não lembrar. Meus irmãos contam, tal, como que ela era... mas eu não lembro. E ela é uma menina fantástica, né? Eu sinto de não lembrar isso aí. E a última pergunta do podcast que a gente pergunta pra todo mundo. Todo mundo. Eu quero ver agora que o Bortoleto vai responder. Não esqueci nada. Se tiver alguma coisa, fala aí, tá? Não esqueci, dá uma lida, não tem problema. Não, lembrei todo mundo. Eu vou falar pra você, eu vou perguntar pra você que a nossa última pergunta... Você é uma pessoa realizada já? E se não é, o que falta? Sou. Não. Sou. Eu alcancei o sonho da minha vida. Eu era jornalista, trabalhei muito tempo. Trabalhei aqui no Grupo Periscópio também, vou falar. Que o Zé Carlos sempre me tratou como um filho lá, o Zé Carlos Arruda. Inclusive, esse mês que foi aniversário dele, ele fez nesse mês aqui, ele fez aniversário. E eu trabalhei com eles ali, fui diretor de jornalismo da TV Convenção, na época que existia aqui Tu. Lembro. Como jornalista, trabalhei ao lado da Mônica Seixas, que está como deputada estadual. Poderia ajudar mais Itu, né, Mônica? A Mônica, ela se elegeu naquela bancada do PSOL, mas é uma menina fantástica, tá? Eu não conheço. Ela se formou em jornalismo comigo em 2010, tanto que o TCC foi feito em Mônica Seixas, Rafael Bortoleto, Henrique Marte, que foi prefeito de Cabreúva, vai tentar voltar lá a ser prefeito, e a Ticiane, que é de Mairink. Então, foi esse o grupo do TCC de jornalismo de 2010, na Faculdade de Prudente de Moraes.
Então, assim, Rocco, o que eu te falo hoje a respeito de tudo que a gente passa, tudo que a gente deslumbra toda a situação, por favor, uma aguinha aqui, senão a gente fica tudo com a gasolina na reserva. Aí, ó. A realização, eu tinha um sonho de ser policial, desde pequenininho, sonho de criança. Só que aquilo, né? Eu tava no jornalismo, eu tava indo bem. O meu irmão, na época, eu tenho um irmão, o Clemilson, tá em Portugal hoje, casado com a doutora Kelly. Também um beijão, acabei esquecendo, né? Falei todos os nomes dele, mas não falei onde tava. Aí, o número de gente que você conhece, alguém você vai esquecer. Não tem jeito, é difícil. Desculpa aí, tá, gente? É muita gente. E aí o Clemilson, o meu irmão, que tá em Portugal hoje, que é casado com a doutora Kelly, que é advogada, né, tal, especialista, né? O Clemilson trabalhou na Record muito tempo, 17 anos. E eu fui lá conhecer o pessoal conheci o pessoal do Paulo Henrique Amorim, que fazia toda a programação, conheci o Paulo Afonso, Afonso Mônaco. Só que assim, rapaz, tinha alguma coisa que me cutucava. Faz concurso. Eu prestei 3 concursos. Prestei a Polícia Militar do Estado de São Paulo, prestei a Guarda Municipal de Indaiatuba e prestei para a GCM, para a Guarda Municipal de Itu. Passei nos 3. Na Polícia Militar, na época, eu tive meu casamento, né? Então eu casei. E acabou que culminou na viagem de lua de mel, bem no exame que a PM me chamou lá em São Paulo. Putz. Eu não fui fazer. Então, tinha passado no exame físico, né? Que eu passei da fase escrita, fui para o exame físico. Daí chamaram no segundo exame, que culminou a ser bem na minha... O segundo que fui chamado foi o da Guarda Municipal de Indaiatuba. Fui fazer o TAF dele, eu tinha acabado de casamento, não sei o que, eu tava meio gordinho, tava meio fora de forma. Uhum. E eu fui fazer o exame físico deles, eu passei mal. Por incrível que pareça, do nada, minha vista escureceu, né? Comecei... Parece... Eu dei uma baqueada. Queda de pressão? Não sei, foi uma queda de pressão. E eu não consegui concluir, por não sei explicar o que era. Não sei, por Deus. Tinha se alimentado, tudo? Tinha tudo, rapaz. Eu não sei o que aconteceu. Eu praticamente desmaiei no exame físico. Do nada. E não é agulha, hein, gente? Não foi agulha. Não foi agulha. Incrível. Passei mal e não passei. Aí chamaram eu pra vir pra Guarda de Itu. Fiz todos os exames que tinha que fazer. Fui fazer o teste físico, fiquei em primeiro lugar. Falei, mas... Porque daí eu comecei a me alimentar melhor, academia. E aí eu entrei na GCM de Itu. Contra um monte de questões. Era pra ser, né? Eu não sei explicar. Era pra ser, cara. Eu não consigo entender isso. As pessoas falam que não existe. Cara, eu acho que... Minha mãe fala isso. Minha mãe fala muito isso pra mim. Filho, se for pra ser seu, ninguém tira. Minha mãe fala isso. Você sabe que você sabe que eu nunca contei essa história pra ninguém? É mesmo? É. Ninguém sabe disso. Do ninguém sabe disso. Que legal. Eu passei em 3. Num não deu certo por causa da minha lua de mel. A outra passei mal no exame. E eu não era um cara assim tão... que não praticava exercício. Não, você já era um cara pra... Sim, você sabia o que precisava pra... E passei mal no exame. Que doido isso, cara. Inclusive tinha GCMs que era daqui de Itu. Tinha um menino que era fuzileiro naval, que saiu da Guarda de Itu e foi pra Guarda de Itu, da Indaiatuba, que pagava-se melhor, né? Paga-se melhor até hoje. E ele virou pra mim assim, porra, irmão, como assim, parceiro? Você passou mal no exame? Eu falei assim, cara, passei, cara. Não consegui passar aqui. Não foi, não consegui. Que louco, né? E aí chego na Guarda de Itu. E você não pode fazer de novo, aí fica pra... Não, você perde o concurso. Olha só. Eu perdi o concurso. Aí eu falei assim, caramba, e agora? Vou ter que focar na Guarda. Aí eu foquei na Guarda de Itu e acabei ingressando. Mas depois eu parei pra pensar, falei, meu, que louco, né? Não deu certo a Polícia Militar, caso da data do meu casamento. Depois o da minha teste. lua de mel, depois o teste que eu
não era pra passar mal, nunca passei mal, nunca. Eu era um cara que joguei futebol, joguei nas categorias de base do Ituano. E passei mal. Daí na Guarda de Itu eu entro e começo a construir a história sem ajuda nenhuma de quem tava lá na época, nem que é meu parente, mas não me ajudou em nada, nunca me deu, nem estendeu a mão pra mim, pelo contrário, fingia que nem me conhecia, vamos dizer assim, né? É triste isso, né? Mas eu sempre caminhei com as minhas pernas dentro da guarda. Nunca precisei de parente algum lá dentro para me indicar nada. Tanto que na época que assumiu um coronel, o coronel Marco Antônio Augusto, meu amigo pessoal, que inclusive meu parceiro, me ensinou muita coisa. Se não me engano, já entrevistei ele. Acabei esquecendo de falar, coronel, me perdoa, porque é muita coisa, me desculpa. Mas o coronel Marco Antônio me ensinou muito. E ele foi secretário, e quando ele chegou na secretaria, ele pediu o currículo de todos os GCMs. Currículo assim, qual é o nível de escolaridade de cada um. Daí ele descobriu que eu era jornalista, e aí ele me convida para estar trabalhando do lado dele, para desenvolver um trabalho dentro da secretaria, que era num prédio precário, era ali na Madre Maria Basília. Quem fez o prédio novo? Da guarda. Foi assim, é uma ideia do Herculano, a estruturação do Herculano como funerária, e implantado no governo que ele elegeu na época, que foi o governo Tuíse. Tá. Então o Herculano foi um cara que conseguiu se reeleger com mais de 85% dos votos, e o Herculano, na época, conseguiu fazer o seu sucessor, que na época era o Tuíse. Mas depois que você tem um trabalho, você vai colocar a dinâmica do seu trabalho e você decide. O prédio da guarda é bem legal, né? Foi feito, não só o prédio da guarda também, como na época a gente conseguiu também um trabalho muito bacana com essa parceria, convênio com a Polícia Federal, o porte de arma da instituição e da arma particular. Eu, graças a Deus, com a liberdade que o coronel me deu no trabalho, fui para São Paulo, conversei com a delegada responsável, ela liberou o porte, foi feita uma parceria entre a GCM e a Polícia Federal. Você lembra da cerimônia de entrega dessas armas? Você lembra? Eu vou ser sincero pra você, rapaz, muita coisa, eu não lembro. Sabe por quê? Eu e o Gudum tava lá. Verdade. A gente tava com a TV Cidade de Itu, a gente fez a cobertura. Cidade de Itu. Eu entrevistei o coronel, entrevistei o pessoal lá. Isso. Tava todas as armas numa mesa, assim, muito bonita. A cerimônia foi muito linda. Foi muito legal. Muito legal. Caramba. Tem no nosso canal lá ainda, acho até hoje. Manda pra mim. Vou mandar. Vou mandar. Pra relembrar. Provavelmente acho que você tava lá, viu? Não, acho não. Você tava lá. Inclusive na inauguração da sede, a gente trouxe o que era o ministro de Estado, o Eduardo Cardoso. Eu vou achar, se não tiver online, se tiver online eu te mando o link. Eu vou falar pra senhora Rocco o que ela acha, porque assim, o Bortoleto tava falando dessa coisa das 3 provas que ele fez e acabou uma não dando certo. E aí duas não dando certo. Duas não dando certo, ele acabou vindo pra cá, ficando aqui. E a gente fala muito da questão, a gente pergunta muito da fé do candidato. E eu tô querendo fazer agora, senhora Rocco, uma última pergunta no próximo podcast. E eu acho que eu vou fazer com o Bortoleto aqui. Vê se você acha. Se ela reprovar, vem o pau aqui, eu paro já, inclusive desacordo e já acaba o programa. Mas assim, eu queria perguntar pra você, não é o que é Deus, quem é Deus pra você? Deus é o que permite que a gente construa algo. É uma força que ele permite sempre com a questão. Ele nos dá o livre-arbítrio. Nós escolhemos o que fazemos. Nós temos tanto que é tão interessante essa energia que nós estamos aqui com a sensação de que o bem e o mal estão lado a lado. E você, eu, nós temos toda a condição de escolher tanto praticar o bem como praticar o mal. E aí vai de cada um. Não tô nem aqui falando de juízo final, nada disso. Tô falando da nossa existência nessa terra. Eu acredito que é uma energia
que nos proporciona como se... vamos dizer assim, eu sou pai, então eu falo assim, é aquele sentimento que eu tenho para com a minha filha. Eu vou dar todas as condições para ela seguir o caminho dela, para ela conquistar as coisas dela, mas eu não vou poder fazer as coisas por ela. Então eu vou dar uma estrutura que eu acredito que Deus faz isso com a gente. Deus dá a condição pra gente, fala assim, cara, se prepara e vai lá e faz o bem. E também fala assim, olha, mas se você quiser fazer o mal, é responsabilidade tua. Então eu acredito nessa energia, acredito nessa força que nos motiva, que nos faz acreditar, falar assim, caramba, meu, pô, hoje eu tô bem, hoje eu vou cuidar dos meus. Então Deus pra mim é essa energia, é essa força que é um Pai Celestial. Alguns dão um nome, tem várias denominações, por isso que eu falei que eu respeito todo mundo, louco. O cara que fala pra mim, o Matheus, que é meu parceiro, meu amigo, o Matheus Souza, ele é de uma religião. Ele frequenta uma religião que tem muito preconceito, né? Ele frequenta centros espíritas e tal. E cara, são pessoas do bem, velho, que estão ali, que fazem o bem. Às vezes, são melhores até que pessoas que entendeu? E conheço o Fernando Vira. Veio aqui também. É um cara fantástico, cara. Fui visitar lá o templo dele, me convidou, fui visitar. Uma energia bacana. Então, aquilo que eu falo, não importa muito aonde você está, não importa qual igreja, não plaquinha de se é reino de Deus, se é amor é mais vida, se é amor, não importa muito a plaquinha. O que importa é o que a pessoa faz. Não importa se é na DNA lá do pastor Rafael, do Digão, não importa. O que importa é o que você faz para com o outro. É aquela coisa, se você faz a maldade, então não adianta nada. Às vezes o cara pode estar dentro de uma igreja e fazer a maldade. Então é isso que eu penso. Pois é, senhoras e senhores, Rafael Bortoleto. Como é que a gente termina aqui o nosso podcast sempre assim, ó. Obrigado. Cara, foi sensacional. Primeiro, muita alegria, muita honra de novo te receber. Falo, você é um amigo, um queridão. Passou a hora, né? Passou, não tem problema. O papo tava muito bom, muito bom. Para não ficar muito mas, cara, muito obrigado mesmo. E que Deus abençoe a tua caminhada. Eu não vou ficar sorte e tal, porque eu acho que onde você faz, né? E se tiver a bênção de Deus sobre nós, sim, tudo acontece. Então que Deus abençoe você, tua família, tua filha, tua mãe, teus irmãos, tá bom? E que possa dar tudo certo pra você. E lembra, tô sempre fazendo esse reconvite. Quando sair a candidatura, você volta aqui, tá? Aguardar. Não, volta tá aqui. Combinado. Tá bom? Tá combinado. Então aí nós vamos falar estritamente de política. Isso. Daí já nós vamos estar aí. Vamos ter uma noção mais ou menos do que vai acontecer, que foi uma grata surpresa, tá crescendo, então a gente tá à disposição. Mas é aquilo, né? Eu tô muito feliz, na verdade. Que legal. É aquilo que eu falo, na hora que... Gente, e faço convite. Acessar as redes sociais. Isso, fala tudo aqui, ó. Câmera da verdade. Facebook, Rafael Bortoleto. Instagram, Rafael Bortoleto. É bem simples, tá? É só colocar lá, vai ter um rapazinho lá de óculos. Isso, vamos deixar na descrição aqui. Obrigado a vocês dois também, o pessoal todo aqui da produção. Isso aí. Senhora Rocco. Eric. E o Eric. Agora ele tá com o cabelo de cantor hoje. Tá Vou chique, falar pra você. Todo bonitão hoje, brincadeira, ele veio que veio, viu? Nós preparamos hoje pro podcast. Isso aí, pô. E Rocco, obrigado, cara. Obrigado por abrir a porta aqui, que é a sua casa, né? Obrigado por abrir a porta da tua casa. E eu também. Quando quiser, volta. Pode ter certeza. Obrigado mesmo. Queridão, obrigado. Deus abençoe. Você também.
Tá bom? Obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado. É isso aí. Turma, obrigado mais uma vez por você ter acompanhado o Simplicidade Podcast. Vocês são demais. Você que ficou até aqui, ó, meu muito obrigado pra você. Porque eu sei que não é fácil, né? Às vezes 1h30, 2 horas. Tá. Mas nós vamos chegar a 9 horas, 10 horas. Nós vamos bater o Vilela. Eu já falei, o Vilela vai sentar aqui nessa mesa também. Tá bom, galera? Obrigado demais pra vocês por ter ficado aqui no Simplicidade Podcast e conhecer um pouquinho da vida do Rafael Bortoleto. Você que não conhecia, como eu disse, é difícil. Você já aprendeu que não mexe com ele, que você vê os amigos dele. Mas a brincadeira à parte, você conheceu ele agora mais profundamente, tá bom? Muito obrigado, valeu mais uma vez e tchau!